Por décadas, os Estados Unidos da América enviaram bilhões em ajuda a Israel, bloquearam resoluções da Organização das Nações Unidas e deram apoio militar ao Estado judeu. Teóricos da conspiração dizem que os Estados Unidos da América trabalham para Israel, culpando todos os problemas americanos no Estado judeu. Benjamin Netanyahu, logo depois diante das câmeras, disse: isso é uma coisa boa, porque isso traz os Estados Unidos para um conflito no qual estamos envolvidos em um nível existencial há décadas. De 11 de setembro, a invasão do Iraque e a ausência de saúde pública nos Estados Unidos da América, essas acusações não vêm só de trolls do YouTube com chapéus de alumínio. Pensadores, escritores, ativistas e até políticos começaram a questionar se esse relacionamento especial ainda serve aos interesses dos Estados Unidos da América. À medida que Israel fica cada vez mais isolado no cenário mundial, os americanos estão se perguntando por que os Estados Unidos ainda apoiam Israel. A relação especial entre Israel e Estados Unidos da América nem sempre foi tão próxima. Por décadas, na verdade, quase não houve relação. Após a Primeira Guerra Mundial, britânicos controlaram o território entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Enquanto judeus e árabes disputavam o território, os britânicos notaram a situação difícil. Em 1947, eles passaram o problema para a Organização das Nações Unidas, que realizou uma votação sobre a partilha da Palestina em 2 estados, um para judeus e outro para árabes. Junto com outros 32 países, os Estados Unidos votaram para dividir a terra e a resolução foi aprovada, mas o plano de partilha não acalmou as tensões entre judeus e árabes na Palestina. Isso aumentou a tensão enquanto britânicos se preparavam para sair e judeus e árabes para um confronto. Para deixar clara a posição dos Estados Unidos da América, o presidente Harry Truman impôs imediatamente um embargo de armas à região. Talvez ele simpatizasse com a ideia de um Estado judeu, mas o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América não queria que sentimentos guiassem a política externa americana. Simplesmente não servia aos interesses americanos apoiar o Estado judeu que ainda não existia. Em uma luta que parecia perdida antes da saída dos britânicos, os Estados Unidos da América avisaram aos judeus da Palestina que não teriam apoio americano. O Departamento de Estado mudou de posição sobre a partilha, acreditando que o Estado judeu não resistiria ao confronto. Todos sabiam o que viria, mas outro benfeitor aguardava nos bastidores. Se os Estados Unidos da América não interviessem e mostrassem força, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas certamente faria. Sim, lembra daqueles caras império comunista totalitário, bem antissemita? Até sua queda em 1991, a União Soviética influenciou muito a política externa dos Estados Unidos da América, assim como os próprios americanos. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava fazendo o possível para atrair o maior número de países para sua órbita, incluindo o novo Estado judeu, que por acaso era liderado por socialistas pobres, desesperados e com armamento muito inferior, prestes a lutar por suas vidas. Esse desespero deu aos soviéticos uma oportunidade de colocar o pé na porta. Foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não os Estados Unidos da América, que vendeu armas aos judeus da Palestina para enfrentarem 5 exércitos árabes. Mas o breve romance entre Israel e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não durou muito. Israel era ocidental demais para os soviéticos e o sentimento era mútuo. Os Estados Unidos não pretendiam suspender o embargo de armas. Os Estados Unidos da América davam a Israel cerca de 120 milhões por ano em ajuda econômica, enquanto o Estado judeu enfrentava a pressão de receber quase 1 milhão de refugiados árabes, muitos sem recursos. Essa ajuda era insignificante para os Estados Unidos da América, que investiam bilhões na reconstrução da Europa pós-guerra. Para os israelenses, no entanto, era uma tábua de salvação. Mas toda a ajuda econômica do mundo não importa quando você não tem certeza se seu país vai sobreviver até o fim do ano. Assim, os israelenses se sentiram quando a União Soviética cortejou o Egito em 1955. Seu maior rival agora possuía 83 milhões em tanques, caças e bombardeiros soviéticos. Israel já vivia sob ameaça existencial, mas houve uma escalada e ainda assim os Estados Unidos mantiveram um embargo. Os israelenses não estavam apenas esperando por salvadores. Em 1952, o primeiro-ministro israelense criou um programa nuclear. Uma ousadia para um país que nem produzia seus próprios rádios, sendo pequeno, pobre e vulnerável. Ele precisava de toda a vantagem que pudesse conseguir e nada diz, não mexa comigo. Como uma arma nuclear, a jogada valeu a pena uma década depois. A Casa Branca desconfiava tanto do programa nuclear de Israel que John Fitzgerald Kennedy prometeu suspender o embargo de armas caso Israel aceitasse inspeções nucleares dos Estados Unidos da América.
Eles concordaram, embora não tenham sido totalmente transparentes com os inspetores americanos. E talvez John Fitzgerald Kennedy tivesse pressionado um pouco mais os israelenses sobre o que exatamente eles estavam fazendo naquele complexo discreto no meio do nada. Se ele não tivesse sido assassinado apenas alguns anos depois, teóricos da conspiração não fiquem animados. O Mossad não assassinou John Fitzgerald Kennedy. Seu sucessor manteve inspeções e vendas de armas. Uma corrida nuclear no Oriente Médio não era ideal, mas Israel, sendo a única potência nuclear, beneficiava os interesses americanos. Quanto mais forte ficava o Estado judeu, mais útil era para os Estados Unidos, especialmente com o início da Guerra Fria. Mas Washington também apoiava Israel por razões mais românticas, considerando-o a única democracia entre autocracias. Israel era visto como país alinhado aos valores e interesses americanos. Durante a Guerra Fria, países comunistas eram vistos como inimigos perigosos, o que pesava tanto quanto a opinião pública. Americanos de diferentes posições políticas tinham carinho pelo Estado judeu por vários motivos. Judeus americanos defendiam Israel, enfatizando os valores compartilhados com os Estados Unidos. Mas muitos americanos não precisavam ouvir sobre valores compartilhados. Eles se viam na história desse novo Estado determinado. Alguns admiraram o espírito pioneiro dos primeiros sionistas, que largaram tudo para construir a Terra Prometida. Até hoje, uma veia de chutzpah e resistência marca as histórias que ambos os países contam sobre si. Embora Israel fosse explicitamente judeu e sem separação legal entre sinagoga e Estado, muitos americanos valorizavam os princípios judaico-cristãos. Ambos os países contrastavam claramente com os comunistas, vistos como ameaçadores na Guerra Fria. Enquanto isso, cristãos americanos viam o retorno dos judeus à terra ancestral como cumprimento de profecias bíblicas. Não era preciso ser cristão para ver significado ou justiça divina no retorno dos judeus a Israel. Quando Hollywood adaptou essa história em 1960, os americanos se encantaram com essa pequena nação de sobreviventes. Após os israelenses capturarem Eichmann e transmitirem seu julgamento, muitos americanos já conheciam a dimensão do Holocausto, os noticiários e imagens de sobreviventes. O cérebro humano não foi feito para entender números como 6 milhões, mas sim para compreender histórias. É isso que o julgamento transmitiu para o mundo. Os testemunhos íntimos e pessoais de pessoas comuns que, de alguma forma, conseguiram escapar do inferno. A justiça foi feita não em algum tribunal europeu devastado, mas na pátria ancestral reconstruída do próprio povo que Eichmann tentou apagar. Isso sim é uma história de superação. Para muitos americanos, a história de Israel parecia quase milagrosa, uma verdade mais estranha e satisfatória do que a ficção, e a impressionante vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967, confirmou isso. Em poucas décadas, o povo judeu passou de ser massacrado para se tornar poderoso. O apoio público a Israel aumentou e, pela primeira vez, o apego sentimental e cultural dos americanos a Israel se alinhou com suas considerações geopolíticas. Pois foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, principal inimiga dos Estados Unidos da América, que forneceu bilhões em ajuda militar aos Estados Árabes. Em menos de uma semana, Israel transformou esse investimento em um monte de sucata e cinzas, humilhando os soviéticos de tal forma que eles suspenderam todas as relações diplomáticas com o Estado judeu, e fazendo os americanos prestarem atenção. De repente, Israel deixou de ser o caçula da ninhada, aquele azarão simpático para torcer sem se comprometer muito, e passou a ser uma potência militar formidável e um ativo útil na região. Os americanos sempre gostaram de Israel, mas agora veem que o país pode oferecer mais do que apenas uma boa história. Só anos depois, Israel mostrou seu valor como aliado dos Estados Unidos da América, justamente no momento mais sombrio do Estado judeu. Poucos anos após a Guerra dos 6 Dias, Egito e Síria atacaram de surpresa no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico. Pegando os israelenses de surpresa, por alguns dias pareceu que o fim do Estado judeu estava próximo. O ministro da Defesa de Israel ficou muito abalado. Ele começou a murmurar sobre a queda do terceiro templo, que era um código para "Ei, pessoal, acho que estamos ferrados", o que fez dele um verdadeiro sucesso. Nas reuniões do governo, israelenses pediram ajuda desesperada ao secretário de Estado dos Estados Unidos da América, mas Kissinger duvidava se ajudar Israel era uma boa ideia. As relações entre Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas melhoravam. As superpotências não encerraram a corrida armamentista, mas concordaram em desacelerá-la.
estabelecendo um período de distensão que é uma maneira elegante de dizer: ok, vamos parar de ir um para a garganta do outro. Mas o ataque surpresa do Egito e da Síria a Israel ameaçou explodir essa frágil distensão de vez. Como Moscou apoiava os países árabes, se os Estados Unidos da América ajudassem Israel, poderiam irritar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e também os Estados Árabes ricos em petróleo. E ninguém queria as duas maiores superpotências nucleares do mundo irritadas. Mas então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fez algo realmente perigoso e realmente estúpido. Colocaram seus caças em alerta máximo, indicando que cogitavam aviões soviéticos sobre Israel, mesmo afirmando buscar um cessar-fogo. Bem, o governo dos Estados Unidos da América não ia deixar os soviéticos saírem impunes desse tipo de escalada. Israel e Estados Unidos da América estavam totalmente alinhados. Os soviéticos e aliados não podiam ser autorizados a vencer no Oriente Médio. O Congresso aprovou um pacote emergencial de 22 bilhões e enviou a Israel seu primeiro grande carregamento de armas, iniciando o relacionamento especial que conhecemos hoje. Mas esse vínculo teve um preço. Estados árabes ricos em petróleo ficaram furiosos com os Estados Unidos da América por armarem Israel e embargaram o petróleo para países que apoiaram o Estado judeu. De repente, o preço do petróleo quadruplicou. A gasolina sumiu e ficou caríssima, forçando os Estados Unidos a encarar sua dependência do petróleo importado. Um desafio persistente para nações desenvolvidas. Não foi a primeira vez que cidadãos americanos questionaram o apoio do governo a Israel, nem seria a última. Os Estados Unidos não se deixaram intimidar, apesar da alta da gasolina, e a maioria dos americanos culpou os estados árabes e as petrolíferas, não os israelenses. Israel foi atacado primeiro por nações apoiadas pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, inimiga dos Estados Unidos da América. Para muitos americanos, Israel e Estados Unidos da América travavam a mesma luta. Por isso, os Estados Unidos passaram a enviar bilhões em ajuda militar a Israel, que usava esses recursos para comprar equipamentos de defesa americanos. Essa tendência continuou após a queda da União Soviética em 1991, pois ficou claro que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não era a única ameaça aos interesses dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. Após o ataque da Al-Qaeda em 11 de setembro, Washington reconheceu que poucos países conheciam tanto o terrorismo ou estavam tão preparados para combatê-lo quanto Israel. O 11 de setembro ocorreu durante a Segunda Intifada, período de 5 anos em que ônibus israelenses explodiam com frequência alarmante. Nesse período, os israelenses se sentiram isolados, traumatizados, com medo e solidários com os americanos, cujo mundo havia sido brutalmente rearranjado. Era uma solidariedade sombria, mas que fortaleceu ainda mais o vínculo entre os dois países. Alianças exigiam mais que sentimentos, e os israelenses cumpriram. Os serviços de inteligência israelenses compartilhavam informações com a CIA desde a Guerra Fria, mas depois do 11 de setembro, os dois países cooperaram mais estreitamente do que nunca. Israel tinha olhos e ouvidos por toda parte e compartilhava informações, poupando aos Estados Unidos da América o custo e o risco de enviar agentes a locais perigosos. A inteligência israelense ia além da espionagem. Israel lidera em tecnologia de defesa e os sistemas Domo de Ferro e Funda de Davi, desenvolvidos com os Estados Unidos da América, fortaleceram as defesas dos dois países. Israel não compra bilhões de dólares em armas americanas todos os anos. Por diversão, infelizmente, eles precisam usar esses sistemas regularmente, adquirindo uma enorme quantidade de dados nesse processo. Esses dados seguem para os Estados Unidos da América, auxiliando engenheiros locais a melhorar os sistemas de defesa americanos. O mesmo se aplica à tecnologia israelense usada pelos Estados Unidos da América. Os sistemas e estratégias de defesa israelenses são testados no campo de batalha antes de chegarem às tropas dos Estados Unidos. A experiência israelense em combate urbano, triagem médica e até proteção de veículos salvou vidas de americanos em zonas de combate como o Iraque e o Afeganistão. A guerra evolui e o campo de batalha moderno não é mais só físico. A batalha ocorre em bits e bytes, no invisível ciberespaço. Israel e Estados Unidos dependem mutuamente de pesquisas e inovações, consolidando-se como líderes em tecnologia militar global. É um grande avanço para um país que já foi o menor e mais fraco da região. Uma potência regional dominante tem mais responsabilidades que um azarão local e isolado. O status de Israel como potência militar e tecnológica e seu papel como principal aliado dos Estados Unidos da América na região gerou debate sobre o uso desse poder. Essas questões não são novas. O apoio a Israel cai quando os americanos acham que o Estado judeu abusa do poder.
Em 1982, as forças de defesa de Israel invadiram o Líbano para expulsar a Organização para a Libertação da Palestina, que usava o sul do país como base. Mas a invasão rapidamente saiu do controle. Quando uma milícia libanesa aliada às forças de defesa de Israel matou mais de 1.000 refugiados palestinos, os americanos e os próprios israelenses culparam Israel. Centenas de milhares de israelenses protestaram nas ruas, tendência que se repetiu em todas as grandes operações do país. Muitos israelenses também não sabem ao certo como veem sua relação especial com os Estados Unidos. Israel pode ser uma potência regional, mas não se compara ao país mais poderoso do mundo, e esse desequilíbrio de poder nem sempre funciona a favor de Israel. O apoio dos Estados Unidos da América tem condições, e muitos israelenses acham que é hora de se livrar delas, para manter a aliança, mas reduzir a dependência dos Estados Unidos. Especialmente após 2 anos em Gaza, os israelenses evitaram operações maiores que poderiam ter encerrado as hostilidades muito antes por causa da resistência da Casa Branca. Israelenses questionam se devem fortalecer sua independência, pois americanos se mostram cada vez mais hostis ao Estado judeu. Após 2 anos em Gaza, o apoio dos jovens americanos a Israel está no menor nível histórico. Não é só aparência, as imagens de Gaza são comoventes e impossíveis de ignorar. Quase todos temos acesso 24h horas a imagens explícitas de zonas de combate globais. Qualquer um com internet pode virar turista de desastres, assistindo aos horrores em alta definição. E não faltam horrores em Gaza, nem faltam pessoas mal intencionadas para explorá-los. Misturado com as imagens reais e devastadoras de Gaza, há um fluxo de conteúdo gerado por inteligência artificial, teorias da conspiração e desinformação. Essa avalanche de sofrimento, real ou falso, influenciou profundamente a visão dos jovens americanos sobre Israel. Para seus pais e avós, Israel era o azarão que sempre superava as probabilidades, enfrentando ameaças do exército egípcio ou de sequestradores da Organização para a Libertação da Palestina. Jovens americanos hoje só veem um exército destruindo um enclave civil. Mais de 1/3 dos americanos com menos de 30 anos acha válida a luta do Hamas contra Israel, e quase 1/3 está indeciso sobre as ações do Hamas. No dia 7 de outubro, para muitos judeus, isso foi uma surpresa desagradável, mas outros já previam que isso aconteceria. A cultura mudou, e o mesmo aconteceu com as suposições fundamentais que antes eram fonte de simpatia pelo Estado judeu. Muitos americanos ainda apontam paralelos entre seu país e Israel, mas esses paralelos foram reclassificados como uma fonte de vergonha. O nacionalismo está perdendo força. O espírito destemido da fronteira, antes orgulho americano, tornou-se exemplo constrangedor do colonialismo europeu de colonos. Sob esse novo conjunto de normas culturais, o nacionalismo judaico é um tabu, e os primeiros sionistas eram tão ruins quanto os colonos americanos que avançaram para o oeste. Para alguns da esquerda, tanto os Estados Unidos quanto Israel são ilegítimos e seus valores compartilhados são profundamente problemáticos, o que faz com que os americanos sejam muito mais simpáticos aos palestinos do que nunca. Por muito tempo, os palestinos foram amplamente invisíveis como um povo independente com aspirações políticas. Quando as notícias os mencionavam, geralmente era no contexto daqueles ônibus explodindo, e o 11 de setembro certamente não ajudou. A imagem dos palestinos piorou entre americanos com o aumento do sentimento anti-árabe e anti-muçulmano. Após o acerto de contas racial nos Estados Unidos da América, muitos querem corrigir erros passados ligados ao racismo, supremacia branca e islamofobia. Esse compromisso admirável também mudou como eles veem Israel. Sobrepor dinâmicas raciais americanas a Israel é impreciso, mas americanos ainda projetam seus problemas raciais em israelenses e palestinos. Nessa visão, os israelenses são brancos e poderosos, usando táticas supremacistas brancas para oprimir os palestinos, também conhecidos como pessoas de cor. É uma análise reducionista e imprecisa, mas muitos americanos a adotaram completamente. E embora seja importante que os americanos revisitem sua história e apliquem um novo olhar crítico ao seu passado, também é importante não impor essa visão ao mundo. Israelenses e americanos compartilham valores, mas Israel não é uma mini-América. Sua história é única. É mais importante do que nunca que os americanos entendam isso. Atualmente, 1/3 dos jovens americanos não consegue ou não quer reconhecer atrocidades contra o povo judeu, o que é profundamente preocupante. O apoio a um Estado judeu não precisa ser uma proposta de soma zero. Apoiar Israel não deveria significar odiar os palestinos, e você pode apoiar os palestinos ou ser contra a guerra sem pedir o desmantelamento de um país que é lar de 10 milhões de pessoas. Ninguém pode prever o futuro da relação entre Israel e os Estados Unidos.
Apesar dos problemas, Israel é um aliado poderoso e líder em inovação tecnológica, militar, médica e científica. Com novas ameaças e confrontos, essas capacidades serão valiosas para qualquer país aliado ao Estado judeu.